Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje é 22 de 5 de 2021. Hoje nós temos a live Pingos de Leite. Nós temos o nosso amigo aqui, o Guilherme Veras, da Progen. Nós estamos inaugurando hoje um modelo novo de live, uma coisa um pouco mais produzida, como a gente informou aos amigos. E para inaugurar esse processo, nós trouxemos aqui o nosso amigo Guilherme Veras, da Progen, que vamos conversar um pouco hoje para tentar responder a pergunta do título da nossa live. Como o melhoramento genético pode beneficiar o produtor de leite da nossa região? Durante a nossa conversa, essa pergunta talvez seja respondida. Guilherme, boa noite. Boa noite, Mocho. Boa noite a todos que estão acompanhando aí. Gostaria, primeiramente, de agradecer, a presença de todos e dizer do prazer de estar aqui ao lado nesse bate-papo. Pois bem, nós estamos aqui num ambiente bem rural para chamar a atenção um pouco. Queria agradecer a equipe de produção, queria agradecer aos nossos amigos que estão aqui. No final a gente vai citar o nome deles, fazer um merchan também com eles. A gente gosta de conversar um pouco, Guilherme, para colocar as pessoas como conhecer as pessoas e tal. Me conta um pouco, você nasceu em Arco Verde, de Arco Verde você foi morar em Jaboatão, e aí para o setor rural você fez o caminho inverso, veio para Garanhuns estudar. Isso, exatamente, moço. Como você falou, eu fui criado em Jaboatão, ali dentro da região metropolitana de Recife, e o meu contato com essa área rural, com a zona rural, era nas férias, quando eu ia fazer visita aos parentes lá na região do sertão do Pajeú. Então, eu me identificava muito com esse ambiente. E aí, desde moleque, falava que ia ser veterinário, e isso foi um dom que Deus me deu. E, como você falou, eu fiz esse caminho inverso, Eu saí de Jaboatão e vim para Garanhuns. O primeiro vestibular que teve aqui, hoje é o FAP, mas na época era uma unidade acadêmica de Garanhuns, ligada à Rural de Recife. Então fiz a minha graduação, após entrei na pós-graduação, mestrado e doutorado, sempre trabalhando com reprodução, certo? Então foi esse, um resumo do... Muito bem. Ô, Guilherme, eu notei, eu tive no lançamento da unidade acadêmica de Garanhuns, lá no antigo 15 de novembro. E eu acompanhei a evolução da UAG até a UFAP. Isso. E acompanhei muitas pessoas nesse processo todo, fico muito contente disso. E a gente vê que tem uma leva de profissionais de zootecnia, de agronomia, de veterinária, que se tornaram empreenderam nesse setor e estão fazendo a diferença na nossa região aqui. A gente tem inúmeros casos desses, você é um exemplo desse. Mas como despertou a veia do empreendedorismo para você naquele momento aqui na UAG? O que despertou você a empreender nesse setor? Tá. A minha história com reprodução, ela iniciou desde o primeiro período da faculdade, certo? Junto com o professor Coutinho, inclusive deixar um abração para ele, há um tempo a gente não se vê. Então, desde o primeiro período, eu lembro que Coutinho chegou na sala perguntando quem queria fazer um projeto com reprodução, Então, eu sabia que queria trabalhar com grandes, mas reprodução foi a partir daquele momento e já são quase 16 anos, 15 anos na verdade, com reprodução propriamente dita. Já está contando até o tempo da faculdade? Já. Mas me diga aí, e empreender mesmo, você resolver que ia mexer com a empresa e na área de reprodução, a escolha para a reprodução já foi no primeiro ou segundo período? Isso, e aí... Meter a cara numa empresa, como é que foi isso? A minha família, algumas pessoas da família são empreendedoras, tá? Tenho tios, meu pai, apesar de ser funcionário público, ele tem também esse dom de empreender. Então, após a conclusão, eu junto com um amigo, hoje não está mais na empresa, mas nós tínhamos a ideia de abrir, de empreender. E aí foi quando surgiu a Progens, isso em 2011. 2 anos após ele saiu, foi trabalhar em outra empresa e eu dei continuidade ao projeto, certo? Uhum. Então, a gente seguiu esse caminho. Me fala outra coisa, e a empresa Progen já nasceu com a parceria com a Selexire ou vocês começaram um trabalho primeiro até depois chegar a esse nível com a parceria com essa empresa, que é uma multinacional grande, sim, importante, sim, no setor de genética do mundo e que vocês hoje representam aqui nessa parceria? Exato.
a Progens tem no seu DNA a Selex Aires, tá? Eu lembro que a minha colação de grau foi num dia, no outro eu peguei o avião, fui para São Paulo assinar o contrato junto com a distribuidora que antes representava com a Selex Aires, né? E isso já vem uma história aí de um bom tempo, então a Progens tem essa identidade, né? Essa forma de trabalhar que a Selex Aires tem, que é a Selex Aires, para quem não conhece, muitos dos produtores já conhecem, é uma central que tem história na nossa região, mas a Selex Aires é uma cooperativa, certo? Então essa história do cooperativismo, do produtor produzir sêmen para os seus cooperados e posteriormente para as outras regiões, para os outros produtores, né? Então antes de tudo a Selex Aires produz sêmen para os seus cooperados. Muito bem. Mas me fala uma coisa, quando você resolveu abrir a empresa, quando a Progens nasceu, geralmente quando a empresa nasce de um empreendedor iniciando, ela nasce pela incomodação dele por a falta de alguma coisa no mercado que ele quer oferecer. No seu caso, serviço de assistência na área de genética, junto a uma grande empresa. O que era que te incomodava? O que era que você achava que faltava na região que você poderia oferecer em termos de serviços profissionais? Isso. Bom, eu diria que o despertar para essa área não foi tanto fazendo pesquisa de mercado, tá? Foi uma questão que veio desde o início, como eu já comentei anteriormente. Mas em 2011, né, quando eu me formei, a gente estava no início daquela seca histórica do Nordeste, que ela veio finalizar em 2017. Né? Então foram 6 anos de muita luta, muita batalha para manter uma empresa aberta, certo? Para manter vamos dizer assim, o serviço sendo ofertado. Tá? Mas aí a gente conseguiu superar essa época crítica, essa fase ruim, né? Não só nossa, mas como de todos os produtores, de toda a região, né? Que inclusive a gente pode comentar um pouco mais na frente. E o que é que uma lembrança boa daquele início, lá das dificuldades, do pouco conhecimento com a região, da região te conhecer a empresa pouco? Me conta um pouco desse início aí. Mocha, então assim, é bem interessante, né, falar um pouco do início. Eu comecei inseminando vaca em uma moto, né? Então, em pequenos produtores, né? Mas eu conheço um inseminador que começou assim e hoje é reitor da UFAP. Isso, é o professor Airon, exatamente. Também sei dessa história dele, né? Então, em cima de uma moto, inseminando vaca, saía cedo, né, para poder voltar para a universidade e após a aula voltava para campo. E aí os pequenos produtores davam acesso, abriam as porteiras para a gente iniciar um trabalho, e aí estagiando em algumas fazendas da região. E isso fez com que fosse tomando gosto e as coisas fossem tomando corpo. E graças a Deus hoje a gente já tem um bom mercado, tem uma quantidade boa de fazendas sendo atendidas. Tem um mercado bom, tem uma quantidade de fazendas, tem outras instituições que te apoiam, que são parceiras, uma estrutura da empresa boa, uma equipe boa. E aí, quais são os serviços principais que vocês oferecem hoje para Garanhuns, para a região, para o Nordeste? Isso, inclusive gostaria de aproveitar e mandar um abraço aí para o pessoal da equipe, né, que está conosco aí. E graças a Deus a gente está conseguindo, né, montar uma boa equipe, bons profissionais. E assim, você fez uma outra pergunta. Quais serviços? Mas antes, aproveitando aí essa quebra, eu queria chamar um vídeo lá da Progens, para a gente já dar uma conhecida do visual, depois a gente entra já com os serviços que a Progens disponibiliza para a gente. Vamos lá. Somos a Progens, uma empresa de reprodução animal, atuando há uma década no segmento de reprodução bovina. Com sede em Garanhuns, polo da Bacia Leiteira de Pernambuco e geograficamente localizada no centro do Nordeste. Levando serviços e produtos de excelência às fazendas atendidas em 6 estados nordestinos. Promovendo o aumento da produtividade e lucratividade dos rebanhos via manejo reprodutivo e melhoramento genético em bovinos de corte e leite. É assim que trabalhamos pela pecuária do Nordeste, com ética, transparência, comprometimento, responsabilidade
respeito, tecnologia e inovação. Assim é a Progens Reprodução Animal. Experimente a diferença. Pronto, Guilherme, a gente já deu uma olhadinha aí nas imagens da Progen, num vídeo que você está preparando aí para demonstrar para o seu pessoal. Vamos tratar agora dos trabalhos, dos serviços que a Progen oferece para a região, para os produtores. Isso, Mocha. O nosso trabalho está baseado na inseminação artificial, tá? Inseminação artificial convencional e a IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. E também manejo reprodutivo, certo? Então, nós realizamos atendimentos naquelas fazendas de leite e também em fazenda de corte, né? Então, nós fazemos, principalmente em leite, aqueles manejos a cada 15 dias, a cada 30 dias, a cada 40. A gente vai até a fazenda, a equipe de veterinários, a equipe de zootecnista, e faz toda a parte de ultrassonografia, IATF, né? Diagnósticos de patologia, com manejo sanitário. Né? Você chega na fazenda e faz um diagnóstico da propriedade. Isso, exatamente. Em todos os sentidos. Então, no primeiro momento, a gente faz todo um levantamento. Sanidade, alimentação, nutrição e manejo, higiene, que nesse caso é muito importante. Higiene, e isso, como é que está a criação das bezerras, isso é uma questão fundamental. Né? Não adianta o produtor querer promover o melhoramento genético e não zelar das suas bezerras, não cuidar bem. Né? Eu costumo falar que a gente faz uma vaca no bezerreiro. É aquele momento, é aquela fase importantíssima, onde a gente tem que realmente criar da melhor forma possível para que ela seja uma vaca produtiva. Só um dado bem interessante, e eu acho que vale a pena, moça, comentar. Uma bezerra que tem um caso de diarreia e um caso de pneumonia, ela deixa de produzir 1.500 quilos quando vaca, em cada lactação. Então, isso é importante, o produtor fique bem atento. Muito bem. Guilherme, se você, eu estou imaginando um quadro assim, se você você vende o sêmen, vende o serviço de inseminação e termina vendendo também um trabalho de gestão do melhoramento, gestão de um acasalamento para chegar ao melhor termo possível de produção na propriedade? Isso. Então, aquele produtor que ainda não insemina, né, a gente vai até a propriedade e implanta a inseminação. Né? Tem muita propriedade que não insemina porque não sabe como. Ele tem interesse. Então, a gente encurta esse caminho para o produtor, certo? Então, a gente vai, indica os melhores touros para ele promover o melhoramento genético e também implanta a inseminação no seu rebanho. E dá continuidade ao trabalho com o manejo reprodutivo. Então, aquela fazenda é assistida, ela vai ter um controle sanitário, um controle reprodutivo e também gestão de dados. Tá? Hoje nós temos na equipe uma zootecnista, né, exclusivamente trabalhando com gestão de dados de fazenda. Que isso é um grande gargalo. A maioria dos produtores... Não só dados reprodutivos. Principalmente dados reprodutivos. Mas que servem para o geral do manejo. Sim, claro. Isso é como se fosse um up para a empresa. Sim, o principal motivo é para mostrar para o produtor que ele precisa gerenciar os seus dados, certo? Então, atividade leiteira, fazenda, é uma empresa. Ele precisa coletar esses dados e também interpretar. E isso, existe vários softwares, nós utilizamos no nosso escritório para gerenciar esses dados para o produtor. Esse software é exclusivo da sua empresa, da Select Science? Não. É um software Mas, comercial. aproveitando e falando, né, a Select Science está desenvolvendo um software de gerenciamento que vai ser ofertado aos nossos clientes. Em breve, a gente vai estar com esse software em mãos. Então vamos lá, eu sou um produtor pequeno, de 10, 12 vacas de leite, um rebanho de 25 animais, mais ou menos, 30 animais. Eu consigo ter acesso aos serviços da Progen? Claro. Primeiro, é importante deixar claro que não há distinção de tamanho, certo? Nós temos clientes que têm 10 vacas e nós temos clientes que têm 2.000 vacas. Então, não há distinção. Qualquer produtor que tiver interesse em ter acesso ao nosso serviço, pode nos procurar que ele vai ser atendido da melhor forma possível. E, lógico, tem um acesso individual, como você acabou de falar, mas pode ser, o produtor pode ter acesso via a empresa que ele entrega leite, por exemplo, Sim. Via uma instituição parceira, por exemplo, Exato. o Sebrae, Isso. Via prefeituras municipais que queiram fazer um trabalho de melhoramento genético no seu município. Isso também é possível? Sim, Você sim. tem caso disso? Temos sim. É importante citar, né? Nós temos uma parceria aqui em Pernambuco com a Lactalis, inclusive
está ativa, né? Nós temos uma campanha, em plena campanha, em parceria com a Lactalis. Na Paraíba nós temos uma parceria com o Laticínio Isis, que já vem de um bom tempo, e assim, a região melhorou muito, né? A genética dos animais. E bom para o laticínio. Com certeza. Né? Fideliza o laticínio. Isso. O produtor de um lado e aumenta a produção. Exatamente. O produtor aumenta a produtividade e, consequentemente, aumenta a lucratividade. Né? Ele passa a ganhar dinheiro com a atividade, certo? E o laticínio aumenta a quantidade de leite captada em cada produtor. Diminui a quantidade de leite por quilômetro. Isso. Ele acaba reduzindo aquele raio de coleta de leite. Né? Isso é o que todo laticínio quer, grandes volumes em uma região muito próxima. Você tem exemplo de trabalho com prefeitura municipal, com estado, com alguma coisa desse tipo? Tá. Vamos citar o trabalho que nós temos em parceria com o Sebrae. Tá? O Sebrae é um grande parceiro, né? Tanto em Pernambuco como na Paraíba. A gente tem esse trabalho em parceria com eles, e o produtor que tiver interesse, ele pode nos procurar e pode procurar também diretamente a agência do Sebrae, qualquer agência em Pernambuco e na Paraíba, que nós vamos lá atender. Para IATF? IATF, ok. Exatamente. Prefeitura você não tem nenhum exemplo ainda trabalhando? Prefeitura ainda não. Ok. Certo? Ok. Muito bem. Mas vamos começar. Vamos começar. Daqui a uns tempos nós começaremos, sem dúvida. É isso aí. E aí, aquela história que você falou anteriormente, você leva mais em conta o tamanho da propriedade ou o efetivo de tecnificação que ela tem? Como é melhor para trabalhar? Ah, claro. Bom, como eu falei, não há distinção para ofertar o nosso serviço, para o produtor acessar, certo? Mas assim, propriedade, para ser rentável, ela precisa ter uma boa produtividade, ou seja, vacas de maior produção. A atividade leiteira, ela cada dia vem reduzindo a margem, né? A gente está aí passando por um período crítico, né? Onde os insumos, de forma geral, não só ração, mas medicamentos, né? Todos os insumos que fazem que o produtor precisa para produzir, teve um aumento grande. Então, a margem diminuiu. Então, o produtor, ele precisa, de imediato, fazer uma seleção no seu rebanho para que ele tenha as vacas mais produtivas e, consequentemente, ele possa manter a rentabilidade. Ô Guilherme, eu estava pensando em falar isso no início, mas como nossa conversa é muito informal, dá para voltar um pouco. Certo. Vamos falar aqui umas siglazinhas que a gente escuta muito. Certo. IATF. Certo. Vamos fazer um bate-bola agora. E o que é esse danado desse IATF? Isso. IATF é inseminação artificial em tempo fixo, certo? Ela é um aperfeiçoamento da inseminação convencional. Okay. Então, a gente consegue manipular tanto o cio como a ovulação da vaca. Então, a gente faz todo o trabalho programado. Então, chego na fazenda hoje e eu sei que daqui a 10 dias eu vou inseminar um lote de vacas. Seja um lote de 10, de 20, de 100 ou de 500 vacas. Esse processo se dá tanto em vacas já em lactação, vacas adultas ou novilhas? Novilhas também. Novilhas também. Inclusive, nas novilhas, né, a gente tem a opção de fazer uma indução de puberdade, que é um outro artifício que a gente utiliza de alguns fármacos para poder fazer com que aquela novilha, que ela já tem peso, já tem idade, porém ainda não está ciclando. E a gente faz com que ela emprenhe mais cedo, vamos dizer assim. E todo esse trabalho de ATF, de indução, de melhoramento genético, isso tudo é para melhorar a produtividade. E aí, para você achar uma produtividade ideal para aquela propriedade. A ótima não existe, porque muda de cada propriedade. Claro. Mas a ideal para aquela propriedade que você diagnosticou. Quais são os parâmetros que você usa para medir isso? Tá. Inicialmente, a gente faz um apanhado da fazenda, certo? A gente precisa entender o sistema atual e onde o produtor quer chegar. Se é um sistema de confinamento, se é um confinamento no compost, no freestyle, ou se é um sistema rústico de chão batido, que é muito comum na nossa região, certo? Ou se é um sistema extensivo, se o produtor já está numa área que realmente chove mais, numa área mais úmida, e aí é um sistema extensivo. A partir daí é que a gente vai direcionar o trabalho, seleção de touros, né, intensificação do sistema, para que a gente possa ter o máximo de produção, sempre focando aumento de produção e, claro,
associando com conformação, né? Para ter uma vaca de produção, de boa produção, a gente precisa de uma vaca que tenha estrutura. E aí, quando eu falo estrutura, eu falo em força leiteira, eu falo em caracterização leiteira, que são animais que têm a característica de uma boa vaca. Eu falo de um bom úbere, aquele úbere bem aderido. Eu falo de uma boa perna, que ela possa se deslocar, possa caminhar e ir atrás da comida. Mas vamos lá. Então, em primeiro momento, o choque é aumento de produção de leite. E depois você começa a buscar. Porque aí o produtor vê a reação. Sim, né? Chega sim. no bolso dele, aumenta a produção produtiva, chega no bolso dele. E aí você tem tempo de começar a trabalhar Uber, e trabalhar mansidão, trabalhar intervalo entre partos. É isso? Perfeito, perfeito. Dentro do trabalho de melhoramento genético, primeiro a gente tem que trabalhar a seleção. Né? Então fica na fazenda realmente quem paga a conta. Né? Não adianta ter vacas de baixa produtividade, vacas com baixo perfil leiteiro, que aquele animal ali não vai, vamos dizer, não vai ser rentável. Tá? Então, o primeiro momento a gente faz uma seleção e identifica quem deve ficar e quem não deve. E a partir daí a gente faz todo o trabalho. E você tem encontrado dificuldade com os produtores? É lógico que você está num momento melhor, porque já tem muitos casos positivos que servem de referência, de exemplo. Sim. Mas esse tipo de decisão, de aquela vaca ali, você gosta muito dela, está com você há muito tempo, mas essa vaca não serve para a sua produção, essa vaca está lhe dando prejuízo. Essa decisão hoje está mais fácil para o produtor tomar e colocar ela para fora do plantel? Sim, está bem mais fácil, né? Esse apego que há muitas vezes com aquele animal, mas o produtor ele tem que tratar como um rebanho e não como indivíduo. A gente sabe que há muito isso, né? Principalmente em fazendas que quem gerencia é a própria família, né? Tá lá o pai, o filho, e eles conhecem as vacas pelo nome e muitas vezes não querem descartar. Você sabe muito bem que você é produtor de leite, e aí conhece pelo nome e fica mais complicado. Mas a gente tenta mostrar ao produtor que aquele animal não compensa, né? É importante que ele retire e aí ele cuide bem da sua recria, que é a novilhada, as novilhas de reposição, né? Que vão repor aquela vaca, que ele cuide melhor delas para que ele possa ter a reposição. Ok. Guilherme, mais outra coisa que eu sempre tenho curiosidade de saber é isso. Você no seu diagnóstico inicial, no seu trabalho de gestão de reprodução, de acasalamento e tal, você consegue dizer ao produtor, olha, o seu rebanho está maior do que a sua capacidade de alimentação, de que a sua capacidade de compra de insumos, você consegue ajudar o produtor a enxergar que ele, reduzindo um pouco esse rebanho, ele vai ter um melhoramento lá na frente, não só o reprodutivo e o melhoramento genético, mas também na sua economia. Sim, sim. Primeiro... Porque o produtor é meio teimoso. Eu sou, por exemplo. Normalmente, Moche, esse tipo de decisão, né, é feito juntamente com o produtor e, normalmente, a gente tem auxílio de alguns zootecnistas para auxiliar nesse tipo de identificação, tá? Mas, assim, é claro, muitas vezes o produtor ele quer manter em seu rebanho um maior número de fêmeas do que ele suporta, certo? Muitas vezes ele não cria bem a sua novilha. Até a novilhada, a garrotada também, né? Sim, esse aqui é o grande problema, né? O produtor, muitas vezes, ele pelo seu... a idade ao primeiro parto ser muito prolongado, ele acaba tendo em seu rebanho uma quantidade muito grande de animais jovens. E isso acaba, muitas vezes, inviabilizando a atividade. Então, ele precisa enxugar, certo? Ele precisa criar melhor a sua bezerra, a sua novilha, para que ela chegue mais cedo e aí ele tenha uma boa reposição. E de animais de qualidade, claro. Guilherme, vamos beber um pouco mais de água e vamos chamar agora mais um vídeo para a gente ver as instalações. É muito bom ver as instalações e a equipe da Progem, para a gente ver uma empresa organizada, uma empresa que investiu em equipamentos, em pessoal e em equipe, em utensílios, em veículos e tal, para ter uma mobilidade grande, para poder estar ao lado do produtor onde ele está. Porque esse tipo de trabalho seu, você faz muito trabalho de escritório, mas a maior parte do trabalho é onde está o artista, né? Eu costumo dizer que o nosso escritório é no campo. E o artista, no caso, está no campo. Exatamente. Vamos lá?
Pronto, Guilherme, voltando agora, vamos voltar agora um pouco. Tem duas perguntas aqui que foi feita pelo nosso canal, pelo Instagram, inclusive da Progens. Perfeito. O que é que o produtor tem que se atentar mais na escolha do biotipo e genética do seu rebanho? Certo. Perfeito. Foi o menino da Rancho Almeida. Ah, coisa boa. Beleza. Então vamos lá, vamos responder a pergunta dele, né? Para ter vaca boa e produtiva, ele precisa ter vacas com boas características e com estrutura, certo? Eu até comentei anteriormente. Então, a gente precisa de vaca com bom úbere. Quando eu falo bom úbere, é um úbere bem aderido no anterior, é um úbere largo no posterior, que tem um bom ligamento central, certo? E a gente sabe que o principal fator de descarte dentro de uma fazenda leiteira está relacionado ao úbere, né? Então, esse é o principal fator. Depois a gente vem falar em boas pernas, né? Pernas paralelas no posterior, pernas com a leve curvatura, bom casco, aquele animal que tem que buscar o seu alimento. Aqui é muito comum a fase de recria, o produtor soltar no pasto na época da chuva, então a gente precisa de animais que tenham uma boa perna, uma boa caracterização leiteira, uma boa angulosidade, certo? Aquele animal que realmente o que ela consome, ela transfere para a produção de leite e saúde, certo? Um animal que tem uma boa fertilidade, então no catálogo de touros, né, inclusive a gente orienta diariamente, esse é o nosso dia a dia, é conversar com o produtor sobre prova de touros, baseado no seu sistema de produção. E lá tem as características de fertilidade, né, CCS, que ele pode selecionar o seu rebanho para vacas com menor nível de CCS, certo? E também longevidade, certo? Existe uma característica chamada vida produtiva, que identifica os animais, os touros que produzem filhas mais longevas, mais duradouras no rebanho. Eu pergunto, às vezes é uma pergunta muito simples, às vezes, porque o produtor é muito e eu estou dizendo, Claro. Teimoso. Hoje eu vi uma história, achei perfeita. Se você quer saber como é que bota 20 produtores dentro de um Fusca, é só dizer que não cabe, eles entram, não tem jeito. Então, uma pergunta que eu faço sempre, a gente sempre discute isso nas conversas normais, é isso. Ainda se leva em consideração pelagem de animal, de touro? Ah, sim, sim. É muito comum. Não é? É muito comum. Tem muito produtor que quer selecionar touro pela foto. E hoje, cada vez menos, a gente vê foto de touro em catálogo. É verdade, coloca certo? as filhas. Coloca as filhas, coloca a mãe, a avó, isso. né, irmã. Então, o produtor que tem esse costume, né, é muito arraigado, muito enraizado. Porque aqui gosta mais de animais pretos. Preto. Quando devia ser um pouco o contrário por causa do sol, né? O animal branco talvez sofresse menos. Isso, o preto ele absorve o calor, Pois é. certo? Porém, tem a questão da fotossensibilização. Exatamente, né? exatamente. Então o matuto de tudo não está totalmente errado. Né? Mas aí a gente vai dando uma mesclada e mantendo um rebanho bem homogêneo. Mas me diga uma coisa, e a sua atuação no Nordeste, como é que está? Bom, Mochi, nossa empresa atua em 6 estados, certo? E com serviços reprodutivos Paraíba e Pernambuco, tá? Mas com uma parceria com a representação que a gente tem com a Selexage, nós atuamos em 6 A estados. sua representação é para 6 estados? 6 estados. Okay. E o fato de estar em Garanhuns é interessante da logística para o Nordeste? Sim, sim. Garanhuns está no centro do Nordeste, né? E isso facilita muito a nossa logística. Nós estamos a 800 quilômetros de Fortaleza e a 600 quilômetros de Salvador, se não me engano, né? Claro que a Bahia não é a nossa área de atuação, mas assim, a gente está muito próximo das principais bacias leiteiras do Nordeste, né? Nós estamos no centro da bacia leiteira de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E a sua atuação é muito maior em Pernambuco e Paraíba? A nossa atuação é bem homogênea. Bem homogênea. E tem previsão ou tem ânimo para expansão, para aumentar a equipe, para expandir um pouco mais? Claro, a equipe está crescendo a cada ano, né? Há menos de 3 anos a gente vem montando a equipe e hoje já são 6 pessoas envolvidas diretamente e mais 3 parceiros que estão nos dando força nesses trabalhos de serviço reprodutivo e também um trabalho com a central de inseminação. Guilherme, me diz outra coisa aí. O que é que você está vendo desse movimento de instalação de frigorífico na região? Como é a tua atuação em gado de corte? O que é que isso possibilita, vislumbra para frente
em termos de mercado de gado de corte para a nossa região? Ah, perfeito. Bom, nossa empresa atua sim também com gado de corte, né? Nós temos uma atuação bem consistente e essa vinda desse frigorífico vai ser extremamente importante, né? São 600 boi abatidos dia, quando a fábrica estiver em pleno funcionamento. Isso é que eu tenho escutado. Então, assim, inclusive o próprio produtor de leite, né, é possível que ele faça alguns cruzamentos com touros de corte. Epa, né? Essa é a segunda pergunta. Beleza, então vamos lá. Então já vamos enganchar nessa pergunta. Tu acha que dá para fazer esse meio termo do produtor de leite que cria um giro Holanda, um holandês, um giro Holanda, ter um animal de corte como reprodutor, ou inseminar com gado de corte e tirar o leite uma vez só e ter um bezerro e uma bezerra para corte, para recria? Bom, eu acredito que isso seria para uma região mais de zona da mata. Isso, zona né? da Um mata, sistema mais úmido. extensivo. Isso, aí é possível, né? Já no nosso semiárido, não. O sistema tem que ser confinamento. Até porque a comida vai toda no coxo. Então, o custo de produzir é alto. Então, o produtor precisa ter 2 ordenhas ou 3 ordenhas, né? Precisa estar trabalhando aí com média acima de 20 litros, tá? E voltando um pouco para corte, né? Então, esses frigoríficos, eles exigem uma matéria-prima de qualidade. Então, hoje, Pernambuco insemina muito pouco o seu rebanho e os produtores vão precisar se adequar, vão precisar produzirem animais, principalmente via cruzamento industrial, para ter uma carne de melhor qualidade que vai atender o público que cada vez mais está exigente. Não só carne, como leite, que a gente vem vendo, acompanhando todo esse movimento da busca, né, do consumidor por produto de melhor qualidade. E essa é uma perspectiva para quem trabalha com prestação de serviço, é uma perspectiva boa de mercado. Sim, claro. A Progen está de olho nisso e vai se preparar para isso. Vamos se preparar para isso. Muito bem. E nossa pecuária? Vamos voltar para a pecuária de leite de novo. A gente foi lá na frente, agora vamos voltar um pouco. Perfeito. A gente passou por um período de seca, que você viveu o início da sua empresa dentro do período de seca, né? E a gente teve uma seleção natural, um melhoramento genético por conta da seca. Animais com problemas, animais um pouco mais melhor, foram colocados para descarte e hoje o rebanho tem melhorado, a produção de leite tem se voltado a crescer no nosso estado e o rebanho tem melhorado. Né? Isso tem acontecido. O que é que você acha da pecuária de leite? Qual é a sua perspectiva de futuro para a pecuária de leite da nossa região? O lado bom, vamos dizer assim, daquela fase ruim foi o peneirão. Foi o peneirão, exatamente. Então, grande parte dos animais ruins, de baixo valor genético, eles foram retirados. Né? Porém, ainda existe bastante animais com baixo valor genético. Né? A adesão da inseminação é muito baixa por produtores de leite, gira em torno de 10% a nível de Brasil. E quando a gente traz essa realidade para Pernambuco, está em torno de 4%, Alagoas 6%. Né? Então, o produtor tem que estar atento que ele precisa introduzir em seu rebanho genes desejáveis, né? Genes que vão melhorar as características produtivas no seu rebanho. Tá? Que dificilmente ele vai conseguir fazer com monta natural. Eu costumo dizer que o produtor que utiliza touro em seu rebanho, monta natural, ele nada e morre na praia, porque normalmente ele melhora com o touro e depois ele faz o pioramento genético com outro, certo? Principalmente porque não sabe o outro que vem colocar. Não Exatamente, o touro não tem prova, ele não sabe o que é que vai melhorar, apesar de adquirir em bons rebanhos, mas é um tiro no escuro, certo? E além de mais, tem um grande problema com doenças reprodutivas. Quando se usa monta natural, há uma disseminação muito grande de doenças reprodutivas que isso pode estar interferindo diretamente nos índices reprodutivos do seu rebanho. E aí o produtor vai reclamar que leite não dá dinheiro. Então você acha que a nossa produção vai seguir crescendo? Sim. Vai se aperfeiçoar mais? Vai ter mais técnica? Vai criar mais possibilidade, por exemplo, do confinamento, do compost bar e de outras formas de confinamento, de conforto animal? Sim. A gente está acompanhando toda essa revolução da pecuária brasileira. Né? Tem muitas fazendas realmente fechando as porteiras, é ruim, porém está ficando os profissionais. Né? É isso que a gente tem percebido. As pessoas que vêm se profissionalizando,
que vem investindo no trabalho, né, não só em genética, mas em boa nutrição, em sanidade, que está atento e também na gestão do seu negócio, é quem vai se manter na atividade. E isso independente de quantidade, seja um pequeno produtor, seja um grande produtor. Certo? Uma curiosidade que eu tenho, a gente fala sempre, hoje essa semana eu estava escutando num grupo uma discussão, lendo num grupo uma discussão sobre instalações, sobre conforto animal. Interfere demais mesmo o conforto animal numa reprodução? Claro. Às vezes o sol também não faz falta? Não só na reprodução, como na produção de forma geral. Né? Então, para que o animal expresse todo o seu potencial, ele precisa ter um ambiente favorável. Né? Ideal, não diria ideal, porque um ambiente ideal é complicado da gente chegar, né? Mas satisfatório para que ele possa expressar todo o seu potencial e estar trabalhando sempre no máximo. Tá? Então, a genética, sanidade e nutrição, e vem o conforto animal, que está muito em evidência. A gente tem acompanhado aí bastante sistemas, bastante fazendas que trabalham com pecuária, passando para um confinamento, seja no compost, seja no freestyle. Pergunta do nosso amigo Sidney Trajano. Coisa boa. Bate e volta. Vamos lá. Mineralização é muito importante. Quais as consequências e as recomendações que você dá para uma mineralização boa para a reprodução? Perfeito. Qual é o nome dele? Sidney Trajano. Beleza. Sidney, muito obrigado aí pela pergunta. E importantíssimo, tá? Para que a gente tenha uma boa reprodução no rebanho, a gente precisa de uma boa nutrição. E quando eu falo de nutrição, eu expando isso para uma boa mineralização. Então, isso é uma das primeiras questões que a gente vai procurar na fazenda. Qual o sal mineral que ele está utilizando, se ele está utilizando da forma correta, se tem coxo distribuído para todas as categorias animal, né? Se ele faz um pré-parto bem feito. A gente sabe que a fase de pré-parto é a fase em que é a principal fase de uma vaca de leite, né? A gente prepara a lactação daquela vaca no pré-parto e aí entra uma boa mineralização nesse período. Nosso amigo... Então, não se há uma boa reprodução sem uma boa mineralização. Nosso amigo Martin está morrendo de inveja porque não está aqui perto desse fogão e fez uma pergunta para a gente. Para você, aliás, qual é o modelo de vaca ideal para o nosso agreste? Isso é uma pergunta muito boa. Qual é e o que buscar, e o que busca animais com maior produção ou com maior longevidade? Então, também está no conceito do animal ideal. Sim. É um animal ideal de tamanho, de conformação, de produção e de longevidade. Diz aí o animal ideal. Eu quero saber onde é que está esse, que eu quero comprar pelo menos uma. Mandar um abração aí para Marne, né, também, colega veterinário, está no campo aí no dia a dia. Parabéns, Marne, pelo trabalho. E assim, Marne, não existe aquela vaca ideal, né? Existe a vaca ideal para cada sistema de produção. Então, uma das questões que a gente procura saber como é a situação hoje e onde o produtor quer chegar para que a gente possa direcionar o trabalho de melhoramento genético, né? O plano genético baseado dentro do que ele tem hoje e o que ele pode oferecer para aquele animal, tá? Mas essa região nossa, né, aqui eu vou resumir para as bacias leiteiras de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, os animais, o grau de sangue mais utilizado são os animais com maior grau de sangue holandês, né? 7/8, 15/16, 3/4, mais um animal mais holandesado. Para você ter ideia, 70% da nossa venda de sêmen é holandês. Não dá para sair do holandês aqui, né? Não é que não dê, mas o nosso clima favorece. Se a gente der um mínimo de conforto, a vaca vai ser produtiva. Mesmo no calor, com a baixa umidade que a gente tem, também o animal se dá bem. Isso aí, exatamente. A baixa umidade e apesar de ser quente, mas aí a gente fornece sombra e essa vaca vai produzir tranquilo e reproduzir. Eu falei anteriormente naquelas 10 ou 12 vaquinhas e um amigo aqui também, lá de Sergipe, que mora em Jaboatão. Coisa boa. Ele é Fábio da consultoria, FS Consultoria, ele fez a pergunta, e aí, as 10 ou 12 vaquinhas, qual é um custo mensal para eu começar a trabalhar agora o ano todo com a Progêns? Quanto é que custa mensalmente para eu ter uma assistência, uma inseminação e tal? Vou pedir para o Flávio entrar em contato comigo amanhã. Pronto. Que aí eu vou alinhar com ele bem direitinho. Dá para trabalhar em Sergipe. Muito bem. Perfeito. Meu caro
É Guilherme. Eu fico me esforçando para chamar Guilherme, porque é Guilherme mesmo. Eu te conheci profissionalmente dando uma palestra lá na fazenda de Seu Nivaldo. Sim. Falei Adalberto, eu falo Adalberto, eu falo Nivaldo. Porque quem tem. Fazenda quem manda Nobre Conquista. é Nivaldo. Adalberto é trabalhador Certo. assalariado de Nivaldo. Aquela fazenda é exemplo? É um caso bom de se contar? Ah, claro, com certeza. Eles levam em consideração o que você preconiza, eles seguem direitinho a sua conversa? Sim, sim. Bom, é uma fazenda atendida, né, por nós, pela Progen, já há um bom tempo, certo? A gente já tem um bom trabalho. O próprio, como você comentou, né, o Adalberto, junto com seu pai e o irmão, né, que é quem toca o rebanho, eles levam a pecuária a sério, certo? Eles têm um bom trabalho de gestão, têm um bom trabalho de melhoramento genético, tanto é que a média de produção deles hoje está em torno de 27 litros de média no rebanho. Eles certo? sobem 1 litro por ano, mais ou menos? Disso mais, certo? Disso mais. Então, eles vão chegar ao ponto que o limitante deles vai ser o ambiente. Né? Eles vão começar a precisar ter um conforto melhor para os animais, porque o nível de genética que eles possuem hoje já é um nível bem avançado. A gente poderia dizer que a fazenda dela está com a gestão madura já? Sim, com certeza. É um trabalho que nós realizamos, o acasalamento genético. Acredito que há uns 5 anos já que esse trabalho vem sendo feito. Bota e eu os dados gostaria... lá. Isso, eu gostaria até de chamar a atenção para o acasalamento genético, porque com esse trabalho, além de a gente melhorar a conformação do animal, a gente também previne consanguinidade, certo? Eu queria falar sobre Que é um grande problema quando se usa a monta natural, tá? E também com a inseminação, muitas vezes sem critério, né? E acaba tendo esse problema. E consanguinidade é um problema sério, né? Porque a gente não vê má formação no nascimento de bezerros. A gente vai ver, é uma baixa na fertilidade, é uma baixa na produção, principalmente, e precisa estar muito atento, certo? Então, uma fazenda, diria que é uma fazenda de sucesso para a nossa região. Está madura já, em termos de gestão de melhoramento genético? Sim, com certeza. É uma fazenda E aí, muito Guilherme, boa. me chama a atenção, e eu tenho curiosidade para saber, eu acho que muita gente tem também, por exemplo, falamos de Nivaldo, podemos falar de uma fazenda que você começou a trabalhar essa semana lá em Divisa de Pedra com Venturosa ali, que é onde existe o leite, né? Certo. Se não me engano, do Levi lá de Venturosa, mas que a Isso. propriedade é na Pedra. Exato. Então foi a primeira visita. Então é uma fazenda que está iniciando o trabalho. Então você tem várias fazendas de trabalho que você tem, tanto uma que está iniciando hoje e uma que já está trabalhando há 5, 6 anos. Isso. Como é esse malabarismo de atender todo mundo com conversa diferente, com tempos diferentes, com estratégia diferente? Me conta um pouco. Sim. Cada fazenda é um mundo, né? São realidades completamente diferentes. Tá? Falando um pouco do trabalho na fazenda de Levi, né? Então essa semana nós implantamos a inseminação no rebanho. Fizemos o curso de inseminação e a fazenda, a partir de agora, vai estar podendo dar continuidade à técnica e ao trabalho de melhoramento genético. E, além disso, a gente iniciou um trabalho de manejo reprodutivo, certo? Onde identificamos toda a questão reprodutiva, fizemos o levantamento das vacas, a porcentagem de vaca prenha, a porcentagem de vaca vazia, e estamos iniciando o trabalho de geração de índices, que não é uma questão tão fácil. Até que a gente reúna todos esses dados, isso demanda tempo. E um trabalho de reprodução não é um trabalho da noite para o dia, certo? Tem muito produtor, Mocha, isso é muito comum aí no dia a dia no campo, tem muito produtor que ele inicia o trabalho hoje e daqui a 30 dias ele quer resultado. É verdade. E a gente sabe que gestação de vaca são 9 meses. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Então a gente faz um trabalho hoje, o impacto a gente vai ter daqui a 1 ano. Primeiro impacto. Isso. E aí é aumento de produção, é melhoria genética, né? Mas o reflexo em si de um trabalho de melhoramento genético ele vai ver com 3 anos, né? Que aí é 9 meses de gestação, com mais 2 anos para aquela fêmea vir a parir. E aí o Cleide Fernando, que trabalha fazendo casqueamento, já está dizendo que indique casqueamento para o seu sistema, que ajuda o sistema reprodutivo. Não tenha dúvida, Cleide, não tenha dúvida. Tem várias fazendas que... José Reis, de Santa Rosa, do Emílio lá em Sergipe, lhe parabeniza. Coisa boa. Diz que você Abração, deixou Zé Reis.
um fruto lá na atividade leiteira. Tem linhagem de primeira qualidade com a ajuda e o auxílio da Progen. Isso é uma notícia boa, isso é um testemunho muito bom, é uma propaganda muito boa, tá? Beleza, Zé Reis, um forte abraço. É um grande parceiro nosso lá. E nossa amiga Sergipe. Gleidiane Amélia, grande figura que vive fugindo da gente para fazer uma live. Ela agora inventou que está grávida, que está com risco e para não conversar mais, eu pego ela para a gente fazer a live. Eu quero fazer uma live com ela. Inclusive, mandar um abraço para ela e para toda a família, né? Seu Luiz Arthur. Eu quero fazer uma live com eles todos numa mesa assim, conversando. Que maravilha. Porque o seu Luiz Arthur é muito inteligente, ele formou os filhos todos na atividade para ter mão de obra barata, mão de obra especializada e de um preço muito barato. Ele não é muito besta, não. Não é besta, né? não. Né? Então ela quer saber sobre os índices reprodutivos na nossa região. Como é que está os índices reprodutivos na nossa região, Guilherme? Tá. Eu sei que é difícil falar, mas pelo menos como você atende, como é que está surgindo? Tranquilo. Bom, as fazendas que não fazem nenhum tipo de manejo reprodutivo, normalmente tem um intervalo entre partos aí, que é um índice que a gente pode falar que é o mais fácil de identificar dentro de um rebanho, certo? Intervalo entre partos. Intervalo entre partos. A gente coleta os dados de parto, de cobertura, e aí associado quando a gente faz o diagnóstico de prenhez, a gente consegue levantar. Então está girando aí em torno de 16 meses, que é um intervalo muito alto. Muito alto. Certo? Então, para o produtor que está nos assistindo ter ideia, a gente tem que estar trabalhando aí com intervalo entre parto entre 12 e 13 meses, certo? É quase um parto por ano. Então, e aí a gente começa a falar de outros índices, como por exemplo, DEL, que é o dias em leite. Isso. Então, à medida que aumenta esse intervalo entre partos, o DEL também está aumentado. E aí vem taxa de serviço, né? que é aquele parâmetro que a gente utiliza para saber como é que está a inseminação, se estão observando bem o cio do rebanho, certo? E aí vem taxa de concepção, se aqueles animais estão sendo inseminados, estão realmente concebendo, certo? E isso interfere no intervalo entre parto também? Com certeza. Esses índices quase todos, um interfere no outro, não é isso? Um está intimamente relacionado com o outro, certo? E é importante ter esses dados em mãos, porque são esses dados que vai dar o direcionamento do rebanho, certo? Muito bom. Guilherme, vamos tomar mais um pouco de água, vamos conversar mais um pouco em off aqui. A gente vai chamar mais um vídeo da Progen para ajudar as pessoas a conhecer melhor essa empresa. É isso. Guilherme, mais uma coisa, tá ficando bonita as imagens, não tá? Ah, tá legal. Ficou muito bom. É a equipe aí de primeira. Tá parecendo né? coisa de gente grande, né, rapaz? Muito bem. Me conta nesse trabalho de campo, eu vejo o carro da Progen andando por aí. Às vezes eu paro lá na frente da loja, quando eu vou para o Bom Conselho, eu deixo meu carro lá para pegar uma carona com alguém. Sim. Sempre tá por lá. Mas eu vejo pouco carro ali. Eu vejo sempre o carro passeando. O pessoal passeia muito. Me conta aí alguns casos das fazendas que você atende, que seus colegas atendem, que sua equipe atende. Casos curiosos, casos importantes, casos chatos se teve, alguma coisa que lhe deixou chateado, mas alguma coisa que lhe deixou contente, ou quando um produtor vibra demais com um animal que nasceu, um produto novo. Conta aí um pouco. Perfeito. Assim, os carros têm que estar no campo, né? No campo, na fazenda atendendo os O índice de produtores. produtividade é inseminação por quilômetro quadrado. Tem que estar no campo. É como eu falei, o nosso escritório é no campo, certo? Mas normalmente tem o nosso dia de estar reunido, onde a gente realmente, o momento da gente compartilhar o que tem acontecido no campo no decorrer da semana, certo? Bom, em relação a esse trabalho com melhoramento genético e reprodução, hoje tem algumas coisas interessantes, certo?
Tem vários mitos, na verdade, vamos falar assim. Né? Hoje mais não, mas eu lembro que isso há um tempo atrás, chegava na fazenda e o produtor me perguntava se ele inseminasse a vaca, aquela vaca ia parir e ela ia emprenhar novamente. Então isso é uma questão que eu ficava imaginando o porquê, como ele chegou àquela conclusão, entendeu? Então são mitos que... Mas eu já vi casos de que só quem poderia inseminar era homem, mulher não conseguiria. Exato, então em relação à inseminação tem muito mito, tem produtor que acha que só quem insemina é veterinário, e não, né? Nós treinamos diariamente inseminadores no campo, não precisa ser pessoas que tenham um conhecimento técnico, vamos dizer assim, um nível superior, ou seja, técnico. Não, qualquer produtor, o funcionário dele, que ele identifique que seja uma pessoa comprometida. Agora, claro, precisa-se ter responsabilidade e ser uma pessoa comprometida. Esse é o mínimo para se ter um inseminador. Né? Ter vocação. Isso. Rapaz, tem um amigo meu, amigo de infância, mora lá no sítio, meu amigo de mais da minha idade, o Naldo, é um inseminador de primeira, cara. Eu fico impressionado como ele tem uma agilidade, uma memória para gravar o animal que foi inseminado, para repassar para a gente. E no meu caso, lá em casa, ele tem dado resultado perfeito lá nos vizinhos que ele trabalha também. É um cara diferenciado. E eu estou mandando um abraço para ele por isso. Nós tivemos um problemazinho técnico, mas estamos voltando aqui. Eu estava conversando, Guilherme, sobre um amigo meu, não sei se as pessoas pegaram nesse ponto, que é um excelente inseminador, mora lá no sítio e faz um trabalho diferenciado. Aquele ali é vocação pura. Naldo, um abraço grande para você, meu amigo, se você estiver nos escutando. Se não, você vai escutar quando estiver gravando. Então, Guilherme, vamos lá. Conta os casos interessantes que aconteceram nas tuas andanças por aí. Pode citar o nome da fazenda, pode citar o nome da pessoa. Não, a gente depara com situações diariamente, né? Desafios, situações interessantes, né? Bons momentos, né? Os nossos amigos são os nossos clientes, os nossos produtores, é que a gente está a maior parte do tempo dentro da fazenda. Eu não me recordo agora algum caso assim, então, mas com certeza tem. Mas eles ligam para ti quando mandam uma conversa, quando teve um resultado positivo? Sim, certeza. É muito comum esse feedback, tá? Esse feedback, o produtor retorna para a gente, manda foto de uma novilha que pariu, manda foto de uma bezerra que nasceu. Essa interação, isso é diária. Manda os números de uma lactação. Isso. Coisa positiva. Isso, é bem... Muito bom. Acontece isso diariamente. Você está hoje com quantas propriedades atendendo aqui em Pernambuco? Mocho, em Pernambuco, aproximadamente 60 fazendas atendidas. Qual seria o seu limite de atendimento, em termos com a equipe que você tem hoje? Não, eu não te falaria limite, até porque a nossa equipe está crescendo, né? E é possível que esse ano ainda nós contratemos mais um veterinário para aumentar. Que coisa boa, rapaz. Eu fico muito contente com isso, porque como eu te disse anteriormente, esse grupo de pessoas que a universidade vem formando aqui, tem muita gente empreendedor e estão fazendo uma diferença muito grande. As pessoas que empreenderam aqui, nenhum voltou ainda. Está todos seguindo em frente e a empresa crescendo. Tem uma leva muito boa de profissionais. É sinal que o setor tem evoluído, é sinal que o setor tem crescido com isso. E a gente fica muito contente com essa história, porque eu avalio que o Agreste sofreu muito com o tempo. Teve uma ruptura na nossa região, eu acho que você não pegou essa época aqui ainda, de quando acabou a Silp, de quando acabou o Bandep, de quando acabou a Cisago, de quando a Sememp, que fazia inseminação. Então, toda uma estrutura que o Estado tinha de apoio à produção leiteira, isso se acabou de uma hora para outra e o produtor ficou na mão de empresas privadas que são comerciais, basicamente. Mas a parte de assistência, basicamente, não existia. A não ser financiamento pelos os bancos oficiais, basicamente não tinha mais outro tipo de trabalho. E foi o setor privado que começou a chegar, mesmo sendo venda técnica, mesmo sendo venda de serviço, mas começou a chegar com a assistência, chegou a chegar com a tecnologia, e a sua empresa, a Progen, é uma empresa que chegou nesse movimento, junto com tantas outras, e que está fazendo um trabalho diferenciado, que já tem um nome no mercado e que isso ajuda demais a região. Eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro vai ser muito promissor, a empresa vai crescer, tem um respaldo muito grande da empresa Select Size, é isso. E aí eu queria voltar um pouquinho para isso aí. A gente vai voltar para um assunto que eu gosto e que você... Touros, vamos falar de touros. Isso. Eu sei que a Select Size é especializada em holandês, não é isso? Nos europeus, de uma forma geral. Como é o tratamento com o girolando lá na empresa de vocês?
Não, eu não diria que ela é especializada em holandês. Porém, a Select Series é líder na bateria de holandês e Jersey. E isso faz com que ela fique em evidência, principalmente nessas duas raças, né? Mas nós temos uma bateria muito forte de G e Girolando. Claro, é uma bateria enxuta, porém uma bateria que atende a todos os sistemas de produção, tá? Então, claro, o nosso número de touros holandeses e Jersey é bem superior, até porque é o que mais é utilizado. E quais são os animais bons? Quais são os touros bons que a Select Side tem? Eu estou dizendo top. Depois você vai dizer que o melhor é trabalhar na média. Claro, mas vamos lá. Eu quero provocar um pouquinho. Não, beleza. Vamos citar nomes aqui de alguns touros. Eu vou citar um touro que a gente trabalhou muito aqui, tem muitas filhas em lactação, né? Um touro chamado Planet. Eu acredito que muitos produtores que estão nos assistindo utilizou muito esse touro. E aí depois de Planet, que deixou ótimas filhas, vem Montrose, né? Que é um touro provado, com uma confiança muito alta, que ainda temos doses desse touro disponível no mercado, mas tem uma gama de outros touros muito utilizados, como, por exemplo, Caleb, é um touro holandês que utilizamos muito nos nossos trabalhos de acasalamento, é o touro que mais vende sêmen na nossa bateria, né? Tanto pelo seu excelente custo-benefício, né? É um touro muito completo em produção, em estrutura, né? em tipo e também em saúde, certo? Falar em touro aqui, a gente vai passar meia hora falando sobre isso, né? Mas o que eu queria deixar muito claro é: não existe o melhor touro, certo? Existe o melhor touro para cada fazenda. E você não sai daqui pensando numa fazenda já com um touro na cabeça. Lá é que vai definir pelas características da propriedade. Isso, normalmente quando a gente e às vezes conhece o rebanho, claro, a gente sabe que dentro de uma região, os rebanhos eles são muito parecidos, né? Mas cada fazenda com sua realidade. E isso a gente precisa entender para poder indicar. Agora, claro, tem aqueles produtores que gostam de usar touros que têm nome, que gostam de utilizar um Montrose, que gostam de usar um Frasley, né? E, claro, à medida que ele agrega valor nesses grandes touros, nesses touros realmente que são, vamos dizer assim, formadores são pais de touros, né? São os pais das gerações, ele vai agregar muito em seu rebanho também. O Guilherme, mas o produtor chega para você, pelo menos isso ele pode dizer: eu só quero holandês. Sim. Ou então ele dizer: eu quero holandês, mas de vez em quando eu vou colocar aqui um girolando. Certo. Pode ser assim também? Pode. Não é só a Progen que diz: aqui é só holandês e está encerrado assim. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? A gente vai junto com o produtor, a gente caminhar junto com o produtor, né? Precisa entender o que é aquilo. Você já chegou num produtor que tem um rebanho muito holandês e ele disse: eu quero voltar tudo agora para o girolando? Já, sim. Ou então está no girolando e eu quero ir até o máximo no holandês também? Já, com certeza, né? Por exemplo, o produtor hoje projeta um sistema de compost barn daqui a 2 anos. Então, nós já temos que iniciar o trabalho hoje, porque daqui a 2 anos ele vai ter animais para estar lá dentro do sistema de confinamento, né? Daquele compost, que ali é um hotel 5 estrelas, né? Ali é um sistema que tem um custo maior. Então, ele precisa ter vacas mais produtivas para poder se pagar. Ok. Guilherme Veras, veterinário, formado na UAG, que agora é o FAP. Isso. Especializado em reprodução, sócio-diretor da Progen, está aqui com a gente. E aí, Guilherme, como é que encontra Guilherme Veras em Garanhuns? Ah, tá. Beleza. Então, muito fácil, né, de encontrar a Progens. O produtor ele pode acessar nossas redes sociais, tá? Então, nosso Instagram está aí ativo, nosso Facebook, né? E aí tem tanto o meu contato como o contato do escritório, mas a nossa sede está aqui em Garanhuns, né? Fica ali próximo da saída de Bom Conselho, né? No girador, na saída para Bom Conselho. Então é muito fácil o acesso, o produtor chega lá, tem... E ali é um polo agropecuário hoje, sim, né? Sim. O serviço agropecuário já tem vários. Exato, ali, né? Exatamente. Então tem estacionamento, tem um cafezinho para ele, vá lá, conheça o nosso escritório. Na verdade é um ponto de apoio, não é loja, ali é um ponto de apoio, mas está de portas abertas para receber todos os nossos clientes, amigos e potenciais clientes que queiram conhecer o nosso trabalho.
vão lá nos visitar. E aí, na primeira conversa, com você ou com alguma equipe, marca uma visita e com a primeira visita começa a trabalhar, faz seu orçamento, negocia-se, forma de pagamento, cartão de crédito, tudo isso é colocado na conversa. A gente faz qualquer negócio. O importante é que, que a gente atenda o desejo daquele produtor, certo? Então, esse aqui é o mais importante, né? Então, é entregar o resultado que o produtor precisa, né? Ou seja, vender sêmen por vender sêmen não é um produto da Progens. Não. A Progens quer fazer um pacote completo. Nós estamos ao lado do produtor. Dia a dia a gente está no campo com ele, não só selecionando os melhores touros para o seu sistema, mas como também fazendo ele ganhar dinheiro com eficiência reprodutiva, né? Reduzindo esse intervalo entre partos, aumentando taxa de serviço, aumentando taxa de prenhez, para que ele possa ter a maior rentabilidade dentro da sua atividade. Muito bem, Guilherme, muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar você. A nossa conversa foi muito boa, muito produtiva. Agradeço demais a confiança na nossa equipe. Eu queria agradecer ao Rafael Silva, que é o editor das nossas imagens, o editor do vídeo também da Progens, o Vailson também. O Rafael, apesar de estar com um boné, uma máscara do Corinthians, mas tudo bem, sem problema. É a Vision Produções, essa empresa que também está aqui em Garanhuns, que também está fazendo esse trabalho de imagens para o nosso agronegócio, né? E o Guilherme é um cliente também. A Jaqueline Menezes coordenando aqui, fazendo a direção toda aqui com a gente, para lá e para cá. E agradecer a vocês todos que estão nos assistindo, que nós tivemos um probleminha, voltamos. Nós estávamos com 80 pessoas na nossa live, Guilherme. Voltamos, agora já estamos com uns 40 de volta. Coisa boa. E isso nos dá um movimento bom. Tivemos um probleminha, voltamos, 40 pessoas aqui, 80 lá, divide, dá uns 60 ao todo. E a gente vai disponibilizar o vídeo todo para vocês, as duas partes da live. E a gente vai ficar agora de volta com um videozinho anterior, o primeiro vídeo da Progen que a gente soltou, mas que no início só tinha umas 25, 30 pessoas, e agora a gente quer colocar de volta para todo mundo. Quando a gente soltou tinha mais ou menos 40, vamos soltar aquela de volta e daqui a pouco a gente volta para fazer as considerações finais. Ok? Pode ir. Somos a Progens, uma empresa de reprodução animal, atuando há uma década no segmento de reprodução bovina. Com sede em Garanhuns, polo da Bacia Leiteira de Pernambuco e geograficamente localizada no centro do Nordeste. Levando serviços e produtos de excelência às fazendas atendidas em 6 estados nordestinos. Promovendo o aumento da produtividade e lucratividade dos rebanhos via manejo reprodutivo e melhoramento genético em bovinos de corte e leite. É assim que trabalhamos pela pecuária do Nordeste, com ética, transparência, comprometimento, responsabilidade, respeito, tecnologia e inovação. Assim é a Progens Reprodução Animal. Experimente a diferença. Viu aí? As imagens estão bonitas, pessoal. Guilherme vai falar mais um pouquinho, porque ele está doido para encerrar aqui, depois eu volto e encerro. Tá bom? Que é isso, Mocha, de jeito nenhum. Bom, Mocha, eu gostaria primeiramente de agradecê-lo, certo, por esse momento, né, inaugurar essa nova forma de live, e achei muito interessante. Para quem, quando a gente iniciou, né, não foi ao vivo, mas já tomou um cafezinho, já comeu um queijo de coalho assado, certo? Então, a vantagem de estar aqui nesse ambiente é esse, tá? Então, agradecer a todo mundo que está em casa e participou conosco, agradecer a minha família que está aí, meus pais estão lá em Gravatá, mandar um grande abraço, um cheiro aos meus filhos que estão em casa e a todo mundo que participou, e além da equipe Progens, né? Mandar um abraço a todo mundo e agradecer. É isso que a gente tem a fazer. Ok. Eu também tenho que agradecer a todo mundo, como já agradeci a nossa equipe aqui, a quem está nos escutando. Acho que está sendo uma rotina boa. Semanalmente a gente está com uma conversa aqui. Conversa boa, conversa técnica, conversa amigável, conversa de mesa. Aqui hoje está melhor. Tem queijo, tem fogão aqui aceso, gente. Tem um cafezinho, daqui a pouco vai ter outras histórias.
Mas eu queria agradecer demais. Não vai ter show, não vai ter ninguém cantando. O Guilherme não se propôs a cantar, o nosso amigo ali não se propôs a cantar. Então a gente queria agradecer demais a vocês. Dizer que sábado tem de novo. A gente vai estar aqui com o nosso amigo Edson Félix de volta, conversando sobre cenários, sobre E a próxima live, gente, não vai ser eu perguntando a Edson. Nós vamos conversar e vamos discutir. Eu vou dizer minha opinião, ele vai dizer a dele, a gente vai discutir um pouco. Tá bom, gente? Muito obrigado, muito agradecido. Feliz demais com esse momento, porque a gente inaugurou um momento novo, de uma continuidade de um trabalho que a gente vem fazendo desde setembro, que está dando um resultado positivo, que a gente está levando informação de qualidade para as pessoas do nosso setor rural, de produção, num momento que a gente não pode estar junto. Então, um abraço a todos e um bom domingo e uma boa semana para todos. Valeu!